Salve pessoas, tudo bem? Então estamos aqui para continuar com a nossa matéria. Já peço desculpas pela demora, mas é que várias aulas a gente precisa ir preparando, dá um certo trabalho. Mas estamos aqui para continuar com o nosso conteúdo e a gente volta para a parte de história geral para tratar de Primeira Guerra Mundial. Então, um tema importantíssimo que vai alterar completamente a geopolítica e espero que os senhores possam compreender. Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. A Primeira Guerra Mundial ela é feita para ser a guerra que acabaria com todas as guerras. Ela é conhecida inclusive por conta disso, por ser a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra já é um pouco de spoiler, porque a gente sabe que vai ter a Segunda, quando na realidade ela era conhecida como a Grande Guerra. Justamente por quê? Porque foi um conflito muito grande. É um conflito que foi feito para ser o último dos conflitos. É uma guerra que envolve todas as grandes potências, envolve o mundo todo de uma certa forma. E vai ser um conflito muito complicado, até muito triste por conta disso. A coisa toda começa com os chamados antecedentes. E é importante entender os antecedentes da guerra, porque se eu simplesmente disser para os senhores que a Primeira Guerra Mundial, uma guerra gigante, que vai alterar completamente a história do mundo, começou porque o arquiduque da Áustria foi morto na Bósnia, você vai ficar se perguntando o que uma coisa tem a ver com outra, quem é arquiduque, quem que é Bósnia e tal. Para isso que a gente precisa estudar um pouco antes. A guerra começa em 14, a gente volta para o começo do século 20, aonde o cenário europeu era da chamada Belle Époque. O século XIX, virada do século XIX para o século XX no mundo e principalmente na Europa, é marcada pela ascensão de vários pensamentos, marcada pelo romantismo, marcada por toda uma época onde se buscou entender o ser humano, se buscou olhar para esses povos europeus de uma outra forma. Começa a se desenvolver uma série de sentimentos nos europeus, sendo o maior deles o nacionalismo. E o nacionalismo ele é muito impulsionado, porque no século XIX, se você se lembra dessa aula, no século XIX a gente tem a Segunda Revolução Industrial, que é um processo pelo qual os países da Europa vão quase que todos adotar uma economia industrial, vão adotar uma economia tal qual a Inglaterra já tinha adotado. E com isso passam a produzir muito. Produzindo muito, você tem um problema. Porque se todos os países da Europa produzem, alguém vai ter que comprar, né? E se são todos produtores, ninguém vai querer comprar uns dos outros. Então você entende que vai gerar um conflito de falta de mercado consumidor? Se antes você só tinha basicamente a Inglaterra como grande produtora, a Inglaterra produzia, o resto dos países era explorado e vendia, a economia inglesa crescia e estava tudo bem. Só que a partir do momento que você vai ter uma nova revolução industrial, quase todos os países da Europa se tornando potências industriais, isso vai gerar um problema. Porque vários desses países vão começar a produzir, vão querer competir por mercado consumidor e isso vai gerar uma tensão na Europa. Então, paralelamente ao momento em que a Europa está passando por um avanço intelectual, por um crescimento tecnológico, uma sensação de que o mundo estava evoluindo, de que os seres estavam melhorando e tudo mais, paralelamente você vai ter um problema que é o mercado consumidor sumindo. Então os europeus estão se tornando cada vez mais um povo que acha que são superiores, um povo que acha que era culturalmente muito evoluído e tudo mais. Ao mesmo tempo, esses europeus estão à beira de se matar porque eles precisavam de alguém que comprasse as mercadorias deles. Esse nacionalismo, então, vai ser muito inflado por essa questão, por esse paralelo que eu estou dizendo para os senhores. E aí vai começar a surgir na Europa um pensamento de que, de fato, somos intelectuais, somos avançados e tal. Só que é importante que o meu país seja mais avançado que o país do outro.
Essa é a grande questão do nacionalismo. É importante você olhar para você ser um intelectual, mas um intelectual que entende que o seu país tem que ser valorizado em detrimento ao país do outro. E quando esse nacionalismo começa a crescer, quando essa coisa de o meu país tem que ser melhor que o seu e as vantagens têm que vir para o meu país antes de ir para o seu, você vai ter uma série de tensões. E isso vai afetar a educação até das crianças europeias. Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas, chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puissent, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France attend. To rid the map of every trace of Germany and of the Hun, we must exterminate that race. We must not leave a single one. Heed not their children's cries. Best slay all now, the woman too, or else someday again they'll rise, which if they're dead, they cannot do. Ein Feind ist unserer und einer allein. Schon meißelt er Deutschlands Grabestein. Voller Hass ist sein Busen, voller Neid und voll Pein. Ein Feind ist unserer und einer allein. Nun hebt der Freveler die meuchelnde Hand. Sein Name, du kennst sie, ist England. Essa questão mostra muito bem o quanto esse pensamento de ódio, né, de todas as tensões que a Europa tinha desde antes, vai começar a crescer com muita força nessa virada para o século XX. Especialmente porque a Itália e a Alemanha, que eram duas regiões que tinham se unificado no século XIX, eram até então regiões muito frágeis, eram regiões que eram exploradas pelos outros países. Quando a Alemanha e a Itália se unificam, são duas novas potências na Europa. E a Alemanha principalmente já se unifica num processo que começa com uma guerra com a França, se vocês se lembram. Inclusive a Alemanha já surge ganhando uma guerra da França, que é aquela guerra franco-prussiana e tal, um conteúdo que eu já passei para os senhores. Então, a Alemanha surge já vencendo uma guerra com a França e tomando da França uma região fronteiriça que é a Alsácia-Lorena. Então você entende que o surgimento da Alemanha já vem num sentido bélico. O surgimento da Alemanha ele já é um produto de uma guerra, já é produto de uma civilização que surge querendo briga com os outros. Com essa situação, a França vai comprar o ódio de várias nações, principalmente dos franceses, por conta da guerra, e dos ingleses, porque a Alemanha surgindo muito forte, surgindo como uma potência militar, e também como uma potência industrial, a Alemanha já surge com um pátio industrial enorme, essa indústria alemã vai incomodar muitos ingleses. Então, no fundo, incomodando ingleses e franceses, a Alemanha vai meio que alterar o que era a geopolítica europeia. A Alemanha vai chegar buscando o seu lugar, assim como a Itália, e os países da Europa então vão chegar num limite. Quando você chega no final do século XIX, você está no limite. Você vai ter esses países brigando por mercado consumidor e percebendo que se a coisa continuasse desse jeito, eles provavelmente gerariam uma guerra. Só que imbuídos deste espírito da Belle Époque, dessa coisa de olha, são os povos evoluídos e tal, os europeus vão tentar se entender de uma maneira pacífica. Digo entre aspas pacífico por quê? Porque os europeus vão optar por fazer uma reunião, é a chamada Conferência de Berlim, aonde eles vão oficializar um processo chamado de neocolonialismo. Eles vão se ver como povos evoluídos que vão levar esta evolução para regiões menos evoluídas, como a África e a Ásia. Então eles vão começar a tomar terras na África e na Ásia e justificar essa tomada por base de serem uma cultura superior, levando esta cultura superior a povos ditos inferiores. E é uma solução pacífica entre aspas, porque essa invasão às terras da África e da Ásia, onde eles vão forçar esses dois continentes a comprarem os produtos deles, né, vão basicamente explorar mesmo a África e a Ásia, essa invasão não é pacífica. Eles entram matando um monte de gente na África, matando um monte de gente na Ásia, só que é pacífico entre eles, porque evita de uma guerra entre os europeus por conta destas colônias. Tá? Então, na teoria, a Conferência de Berlim, na cabeça dos europeus, era um processo pacífico. Também tudo isso eu já expliquei.
Então, é só para dar uma retomada. Mas essa conferência de Berlim, que foi pensada para ser uma questão pacífica, é justamente a grande origem do problema. Porque na divisão colonial, que foi feita lá durante a conferência, principalmente na divisão da África, você vai perceber que as potências, as chamadas antigas potências, como a França e a Inglaterra, vão ficar com as melhores terras. Enquanto que as novas potências, no caso a Alemanha e a Itália, vão ficar com terras piores. Então isso vai fazer com que gere-se um revanchismo ainda maior por parte dessas novas potências, que vão acabar se unindo a um outro país também preterido nesse processo colonial, que era a Áustria-Hungria. Estes três países vão se unir para formar a Tríplice Aliança. Quando, então, os países vão se unir para formar uma Tríplice Aliança, você vai ter ali um cenário um tanto quanto complicado. Um tanto quanto complicado por quê? Porque a formação da Tríplice Aliança, ela gera medo nas antigas potências. Um medo do quê? As antigas potências começam a ter medo porque se o inimigo delas, que eram Alemanha, Itália, Áustria-Hungria, estavam se unindo, é evidente que eles estão se unindo para bater nas antigas potências. Então assim, se está havendo uma união por parte de Itália, Alemanha e Áustria-Hungria, que são países que meio que foram prejudicados por Inglaterra e França, Inglaterra e a França sabiam que obviamente essa união era para bater neles. Então você imagina que, por exemplo, se você está lá na escola, certo? E você tem a junção de uma sala, por exemplo, que não vai com a sua cara, esta sala que não vai com a sua cara começa a se perceber uma movimentação de uma galera ali que, né, tem várias pessoas na outra sala que você não gosta e tal, essas pessoas do nada começam a andar junto e olhar feio para você, é evidente que o próximo passo é enfiar a mão na sua cara. Então, entendam, percebendo que os seus inimigos estavam se unindo, a França e a Inglaterra vão se juntar com um outro país que tem interesse nessa questão, que é a Rússia. Vão se juntar à Rússia por vários fatores, mas o que importa é que vão se juntar à Rússia para formar a Tríplice Entente. Então você está se desenhando ali naquele cenário uma união entre três países que teoricamente não deveriam estar juntos, né? Ingleses e franceses sempre foram inimigos, mas da onde vem essa aliança, principalmente entre Inglaterra e França? Inglaterra e França, buscando defender os seus interesses, visavam ferrar a Alemanha, né? Você percebe pelo vídeo que a gente passou que a grande treta de todo mundo era com a Alemanha, que é um país que já surgiu muito grande. A ideia era que a Alemanha, o que os franceses e ingleses queriam, é que a Alemanha permanecesse sempre aqueles vários paisezinhos e tal, frágeis e que não sei o que. Então a Inglaterra e a França vão esquecer que eram inimigas até então e vão se unir na Tríplice Entente junto com a Rússia. Então está formada as duas alianças, é a chamada política de alianças. Então, de um lado, os países que foram prejudicados na Conferência de Berlim, Itália, a Alemanha e a Áustria-Hungria, e do outro, os países que que estiveram à frente da Conferência de Berlim e que foram priorizados nessa divisão colonial, ficaram com as melhores terras, aí no caso Inglaterra, França e a Rússia acaba entrando por outros fatores. Mas o que importa é que você tem duas alianças diferentes, é a chamada política das alianças. De qualquer maneira, essa política das alianças ainda não deu problema, mas você percebendo que os seus inimigos estão se juntando contra você, o próximo passo é você saber que vai haver um conflito. Você sabendo que vai haver um conflito, vai acontecer o que a gente chama de corrida armamentista. Por quê? Porque, de novo, se você já tem dois lados que não vão com a cara uns dos outros, é evidente que esses dois lados, uma hora dessa, vão acabar entrando em guerra. Então você começa a se preparar para uma guerra investindo em armas. Essa corrida armamentista é muito grande na Europa e vai gerar um período que fica conhecido como paz armada. Por que paz armada? Porque apesar de o final do século XIX, começo do século XX, não ter grandes conflitos internos na Europa, já é um período onde a guerra está posta. Ou seja, evidentemente ela vai acontecer, só falta saber o quando. Esse período de corrida armamentista e de paz armada é muito grande. São criadas várias tecnologias na época que vão acabar servindo para utilidades militares. Uma delas, inclusive, é o avião, criado aí pelo Santos Dumont.
O avião não é criado para isso originalmente, não é criado para ser utilizado em guerra, mas vai acabar se tornando uma das principais armas nesse conflito que está por vir. De qualquer maneira, outras questões vão começar a afetar a Europa, então, de novo, até aqui é importante que você entenda isso. Você tem o neocolonialismo, ou seja, os países vão tentar buscar, os países da Europa, que estavam saturados, precisavam de mercados para consumir os produtos deles, vão se forçar para cima da África e da Ásia. Para evitar uma guerra interna, esses países vão organizar uma reunião para dividir as terras. E nessa divisão de terras, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria vão ficar com as piores terras, enquanto Inglaterra e França ficam com as melhores. A Alemanha, Itália e Áustria-Hungria vão se juntar para querer ferrar a Inglaterra, que prejudicou eles. A Inglaterra, percebendo que seria atacada, vai se juntar com a França e com a Rússia como uma forma de defesa. Ambos os lados, percebendo que haveria um conflito, eles vão investir em armas. Então é esse o ponto que a gente está. Só que qual que é o fato, que a gente está colocando aí, que vai efetivamente desencadear esta guerra? O fato é a chamada questão balcânica, e é para isso que a gente está entrando agora. Qual que é a questão balcânica? Ela envolve a Península Balcânica, aquela parte ali ao sul da Europa, e a região dos Balcãs era uma região muito disputada na Europa daquela época. Disputada por quem? De um lado, você tinha a Alemanha e a Áustria-Hungria, que queriam se apossar desta região, e para se apossar dessa região, vão querer inventar a construção de uma ferrovia, chamada Ferrovia Berlim-Bagdá. A Berlim-Bagdá passaria pelos Balcãs e facilitaria o acesso dos países da Tríplice Aliança ao petróleo do Oriente Médio. Então a ideia era dominar essas regiões também como uma forma de expansionismo, também como uma forma de aumentar o seu poder, entende? A Alemanha querendo aumentar o seu poder, a Alemanha e a Áustria-Hungria querendo aumentar o seu poder, vão se forçar para cima da região balcânica, usando como desculpa a ideia de que eles construiriam uma ferrovia que melhoraria as condições de vida de todo mundo. Por outro lado, é óbvio que outros países também tinham interesse na região dos Balcãs, especialmente a Rússia. A Rússia, que tinha um aliado na região, que é o chamada Sérvia, a Rússia e a Sérvia queriam expandir o seu poder. E querendo expandir a sua região, e volta a falar, professor, por que o que esses países queriam se expandir? Porque eles precisavam de mercado para comprar o produto deles. Era todo mundo querendo se tornar potência nessa época. Então, a Rússia também querendo se tornar potência, vai se unir com a Sérvia e vai usar a seguinte desculpa para tomar a região balcânica. Eles vão falar que eles queriam unir todos os povos eslavos. Isso é uma questão difícil, Esses detalhes todos o vestibular não costuma cobrar, é só para vocês entenderem, mas assim, os eslavos eram um dos povos que invadiu ali a Europa na época ainda do final do Império Romano. E você vai ver o mapa, os eslavos ocupam basicamente a região dos Balcãs e a região do Império Russo. Então, a Rússia começa a usar de desculpa que ela queria unir estes povos eslavos, formar uma única nação de povos eslavos, e por isso que ela queria invadir a região e unir a Sérvia toda, unir a chamada Grande Sérvia, que é um país que tomaria todo o Balcã e seria um grande aliado da Rússia na região. Então, entendam, a ideia toda, no fundo, é tomar a Península Balcânica. Como é uma região mais frágil, a Península Balcânica na época, todo mundo quer tomar. A Alemanha vai usar de desculpa a construção de uma ferrovia, e a Sérvia, a Alemanha e a Áustria, vão usar de desculpa a construção de uma ferrovia, e a Sérvia e a Rússia vão usar de desculpa a união dos povos eslavos. O que importa é que está todo mundo querendo tomar a Península Balcânica, por isso que a gente chama de questão balcânica, e quem fica à frente do processo é a Áustria, que basicamente faz uma movimentação, vai lá e toma uma região que era vizinha sua, uma região da Península Balcânica chamada de a Bósnia. Quando a Áustria toma a Bósnia, neste sentido de avançar com o projeto da ferrovia Berlim-Bagdá, quando a Áustria toma a Bósnia, ele atrapalha os planos da Rússia. E quando ela atrapalha os planos da Rússia, é óbvio, a Rússia e a Sérvia, dois aliados da época, vão se irritar com esse processo e vão começar a acirrar as tensões mesmo. A coisa vai ficar bastante tensa na Europa por conta disso. Começa a se ter um medo de que houvesse uma guerra entre a Áustria e a Sérvia, entre a Áustria e a Rússia e tudo mais, o que de fato vai acontecer. A Áustria toma a Bósnia,
será 1908. E alguns anos depois, esse processo de tomada da Bósnia leva um tempo. Ela invade a Bósnia em 1908 e vai tomando a Bósnia. Quando ela finalmente consegue o domínio total da Bósnia, era 1914. E a Áustria manda um dos seus herdeiros, que era o arquiduque Francisco Ferdinando, para efetivamente sentar e assinar o acordo de domínio. Ia se formar o Império Austro-Húngaro-Eslavo, enfim, toda uma patifaria que não importa para os senhores agora. Mas Francisco Ferdinando vai até a Bósnia para assinar o tal do tratado. Quando ele chega na capital da Bósnia, Sarajevo, ele vai, antes de assinar o tratado, fazer um desfile em carro aberto, dar uma passeada. Neste desfile em carro aberto, Francisco Ferdinando é alvejado por um terrorista da Sérvia. Olha que palavra bonita, na verdade ele toma um tiro na cara. Ele é alvejado por um terrorista da Sérvia que se irrita, né, com a Áustria e quer, para mostrar a irritação deles com a Áustria, matar o herdeiro da Áustria. Quando Francisco Ferdinando é morto, os austríacos não aceitam essa situação. Vão basicamente forçar as suas tropas a entrarem na Bósnia e exigir que a Sérvia se retratasse, enfim. A Sérvia não aceita e em 21 de julho começa a guerra. Aí você fala, bom, então, em 21 de julho começa uma guerra entre a Áustria e a Sérvia, certo? De uma certa forma, o senhor está certo de pensar isso. Só que qual que é a questão? As alianças. Então, quando vão se acionar as alianças, o conflito vai se tornar global. Talvez fique mais claro para os senhores entendendo assim. Você tem, então, dois grupos, certo? Principais, que são os países centrais e os aliados. Quando vai começar a guerra, o nome das alianças muda. O que antes era a Tríplice Aliança vai se tornar os países centrais. Quem são? Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, certo? Do outro lado, você vai ter os aliados, que são Inglaterra, Rússia, França e Sérvia. Como é que vai acontecer este conflito todo para que os senhores entendam? Se a guerra era uma questão entre a Sérvia e a Áustria, tudo bem, começa uma guerra entre Sérvia e Áustria, tranquilo. Do momento em que a Áustria catar o exército dela e atacar a Sérvia, ela ataca junto a Rússia, que era a aliada da Sérvia. Do momento então que você atacar a Rússia vai atacar a Áustria de volta. Atacando a Áustria de volta, bateu na Áustria, bateu na Alemanha e na Itália junto, porque, né, bateu no amigo meu, bateu em mim junto, entende a lógica da aliança? Então assim, ó, do momento que a Rússia atacar a Áustria, ela ataca a Alemanha e a Itália junto. A Alemanha e a Itália vão passar a atacar a Rússia e a Sérvia, mas atacando a Rússia você bate na Inglaterra e na França junto. Você entende como é que vem parar nessa situação? O que era para ser uma guerra só entre Áustria e Sérvia vai se tornar um conflito entre os países centrais da Europa, os países que ocupam ali o meio da Europa, e o restante, que era Inglaterra, Rússia, França e Sérvia. É por isso que o conflito vai escalar. Aí você fala, mas mesmo assim, professor, não é só uma guerra, não poderíamos chamar de uma primeira guerra europeia, porque isso só envolve países da Europa. Só que, lembra que teve o processo de neocolonialismo? Naquele processo, não houve uma tomada de vários territórios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de guerra, a Alemanha declarou guerra à Alemanha e todas as colônias junto. Declarou guerra à Inglaterra e todas as colônias da Inglaterra junto. Fora isso, esses países vão começar a voltar a sua indústria inteira para a guerra. E voltando sua indústria inteira para a guerra, vão precisar comprar produtos de outras nações, que no fundo, vai envolver o mundo inteiro. Então, aí você tem a formação de uma guerra que é mundial, né? E esses são os principais atores que estão no começo do conflito. Tá? Os países centrais contra os aliados. Só que começa a guerra e logo no começo a Itália recebe uma proposta dos aliados de que receberia colônias e uma série de coisas se trocasse de lado. E a Itália troca. A Itália vai para os aliados, sai dos países centrais e a guerra já começa, né, uma certa defasagem aí por parte de Alemanha e Áustria-Hungria. Mas mesmo assim, o exército alemão e austro-húngaro era muito grande. E a guerra, por incrível que pareça, vai ser pau a pau na maior parte do conflito. Os países centrais acabam recebendo apoio de outras duas nações, no caso dos turcos otomanos e da Bulgária, cada um entrando pela sua própria questão, os turcos entrando contra a Rússia, a Bulgária entrando principalmente por conflitos com a Sérvia. E do outro lado, os aliados vão ganhar apoio de vários países, Bélgica, Japão, Portugal, Romênia, e os apoios mais importantes, no caso, o apoio mais importante que vai ser o dos Estados Unidos
em 1917 e tem a gente junto, meio pela cota. Mas a gente já vai entender essa questão depois. Então você entende que vários países vão se envolver no conflito, mais dia ou menos dia. E como começa esse conflito mesmo? Se o que explodiu esse barril de pólvora foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, logo de começo a guerra vai ser de muita movimentação. Como os países tinham investido em armas durante aquele período, eles vão achar que se eles corressem para os campos de batalha, se eles avançassem para os campos de batalha, isso seria bom para eles. Isso geraria uma... digamos assim, como essas tecnologias tinham sido desenvolvidas, a guerra seria rápida na cabeça da maior parte dos países. Todo mundo achava que tinha a melhor arma, melhor tecnologia e tudo mais. Quando efetivamente esses países vão se debater, quando esses países vão entrar em confronto uns com os outros, é aí que eles vão descobrir que na verdade essas armas não eram tão boas assim, que eles não tinham tantas coisas assim. E que na verdade as forças eram muito parelhas. Então vamos entender isso de uma outra forma. Começa a guerra em 1914, a Alemanha tem um plano. O plano da Alemanha, que achava que tinha armas excelentes, era catar todas essas armas e invadir correndo a França no chamado Plano Schlieffen. Bonita palavra, né? Plano Schlieffen, plano alemão. Então assim, o plano da Alemanha era invadir a França correndo, tomar a França e voltar para defender a outra parte ou o outro fronte, que era contra a Rússia, porque a Alemanha está presa entre dois inimigos. De qualquer forma, o plano vai falhar, porque na hora que os alemães invadem a França para fazer o plano Schlieffen dar certo, eles se deparam com franceses muito bem armados. E aí ambas as partes acabam não conseguindo derrotar uns aos outros, você tem um certo entendimento de que ninguém ia terminar a guerra tão rápido assim, e os alemães vão começar a defender o pouco de território que eles tinham conquistado. Vão defender como? Vão cavar buracos, basicamente, que são as trincheiras, que vão ser a base da defesa dos seus territórios. Os países aliados vão fazer a mesma coisa, então vai ter início a chamada Guerra de Trincheiras. Que é óbvio, a trincheira é mais do que um buraco, ela é realmente um sistema, ela é uma rede ali, que tem partes de apoio, que tem uma rede de esconderijos para que caso viesse uma granada você conseguisse se esconder. Tinha uma série de questões nas trincheiras que fazem dela um buraco gourmet, mas um buraco de qualquer maneira. Então assim, as trincheiras são muito complicadas porque são uma defesa, um método de defesa de terras, mas é uma maneira de defender terras muito triste, muito complicada, porque este método de defesa de terras proposto pelas trincheiras ele vai durar. Então não é simplesmente você ficar dentro de um buraco por um mês ou dois. A guerra de trincheiras vai ficar de 1915 a 1917. Então são anos que os caras vão passar enfiados ali. E qual que é a função sua dentro da trincheira? Você vai tentar tomar a trincheira do outro. Nessa de você tentar tomar a trincheira do outro, você vai ficar com uma arma apontada para os caras da outra trincheira, esperando eles bobearem para você matar um deles. Você entende que é um processo psicologicamente muito doloroso, assim. Você vai cobrar do cara, o cara vai ficar o dia e noite esperando que alguém venha e mate ele, esperando que alguém venha e atravesse o território de ninguém, a No Man's Land, que fica entre uma trincheira e outra, e entre para te matar. Então você não dorme direito, você não vive direito. A trincheira não tinha as melhores condições higiênicas do mundo. Às vezes a trincheira alagava, vinha dejetos para dentro da trincheira. A trincheira era um ambiente muito úmido, então muitas das vezes soldados tinham as suas botas umedecidas mesmo durante um longo período. Isso acabava criando certos fungos, um fungo que chama pé de trincheira, onde muitas pessoas vão ter que amputar a perna. É terrível assim. O ambiente da trincheira você não descansa, você fica o tempo inteiro em uma trincheira que fede, o tempo inteiro com medo. E vários vestibulares vão cobrar uma comparação de relatos de um fronte e de outro, aonde soldados vão, no fundo, relatar mais ou menos a mesma coisa. Vão relatar que a trincheira é horrível, que a trincheira é um inferno. Então, a trincheira, ela é um dos grandes problemas, mas ela é um método que dura aí praticamente toda a guerra.
E de 1915 para 1917, como eu estou dizendo, vai se desenvolver essa guerra de trincheiras. Uma guerra que acontece em dois frontes. No fronte oriental, a Alemanha luta com a Rússia. No fronte ocidental, a Alemanha luta com a França. Então, nesses frontes vai se desenvolver todo tipo de abusos mesmo. E é o que leva a guerra a ficar conhecida como a guerra sem limites. Uma guerra que envolve mulheres, crianças, condições desumanas, o uso de gases tóxicos. Então, assim, a guerra envolve uma quantidade enorme de crianças. Tanto é que você tem várias imagens de crianças participando, de uniforme, participando da guerra, porque chega um ponto que morreu tanta gente que você precisa começar a trazer as crianças para dentro do conflito. As crianças, as mulheres. Além disso, você vai ter uma condição terrível, como eu citei para os senhores. As trincheiras fediam, você tinha que conviver com a morte todo o tempo. Às vezes você está ali na trincheira, estoura uma granada, morre um colega seu ali, você não consegue tirar ele dali, é todo aquele desespero. Você convive ainda com o medo dos gases tóxicos. Nessa época vai se desenvolver os gases, tanto é que as máscaras de gás são uma das grandes marcas da Primeira Guerra Mundial. Os gases tóxicos eram amplamente utilizados, alguns deles causavam a morte, outros causavam feridas profundas, faziam manchas na pele, tornavam o cara cego. Você tem todo tipo de gás sendo utilizado nessa época, o que vai gerar não só traumas, como muitos feridos, né, que depois vão ser um problema gigante para a Europa, esses feridos. A gente vai tratar disso mais para frente. Mas uma quantidade enorme de tecnologias, como eu disse, como os gases. Além dos gases, você vai ter a participação dos aviões. E aí você vai ter até militares de destaque, como por exemplo o Barão Vermelho, que comandava uma brigada conhecida como Circo Voador. O Barão Vermelho era de fato um barão de von Richthofen. Não é nenhum parentesco, pelo menos eu acho que não tem nenhum parentesco com a moça, né, que matou o pai e a mãe. Mas o Barão de von Richthofen era muito conhecido na Alemanha porque ele pintava o avião, ele era muito bom de aviação. E ele pintava o avião dele de vermelho para que os inimigos tivessem medo mesmo. E toda a frota dele, que é o Circo Voador, pintava os aviões com alguma parte de vermelho para que soubessem que era eles e os caras, né, se assustassem. Os aviões nessa época, inclusive, são uma questão muito complicada, porque são muito frágeis, especialmente o trem de pouso daqueles aviões eram muito frágeis, acabavam muitos deles explodindo na queda. São situações diversas, vários nomes vão aparecer no conflito, inclusive nomes de intelectuais. A guerra marca muito vários desses intelectuais, como por exemplo o Tolkien, que é o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. Muita gente diz que existem várias referências à guerra ali nos livros. Ele lutou inclusive ao lado do cara que escreveu As Crônicas de Nárnia, que é o C.S. Lewis. Então foram companheiros de batalha e de uma certa forma, se você olhar bem os dois livros, eles narram um pouco do que era o caos, do que era o medo, né, do que se passava ali na fronteira, no fronte e tudo mais. Ainda outros personagens não tão benquistos assim também participam do conflito, como por exemplo Hitler. Hitler é um menino de recados na Primeira Guerra Mundial. Reza a lenda, inclusive, que o Hitler se negou a participar de um dos episódios mais interessantes da Primeira Guerra, que é a chamada confraternização de Natal. Em 1914, no Natal, vai acontecer uma confraternização entre os lados do fronte. Reza a lenda que alguns soldados alemães começaram a cantar Noite Feliz na noite de Natal, enquanto estavam ali no fronte. Os soldados do outro lado começaram a reconhecer a canção, né, que tem mais ou menos a mesma levada em todos os lugares, e começam a cantar junto. E ambos se sentem próximos, os soldados se sentem próximos naquele momento e decidem sair dos seus frontes e fazer uma confraternização no meio. Trocam comida, reza a lenda que chegam até a jogar alguns esportes, dizem que jogou futebol ali naquele momento. E durante todo o dia de Natal eles confraternizaram e a guerra parou em vários pontos do conflito. A guerra parou naquela noite de 25 de dezembro de 1914.
Christmas. Frohe Weihnachten. E é um episódio que, como eu disse, até virou filme, né? Tem várias imagens aí, mas é um episódio muito interessante porque mostra o quanto a guerra ela é um conflito de líderes políticos e não um conflito real de um sentimento de população. Os europeus eram os europeus, os seres humanos são os seres humanos e se reconhecem enquanto tal. Então você tem até uma canção que diz que eu fui para a guerra e me mandaram ir lá e me descreveu o inimigo, né? Eu tinha visto o inimigo e me pediram para descrever o inimigo e eu disse que ele era exatamente igual a mim. And so I sent some men to fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. Chance. I'm screaming at the top of my voice. Give me reason, but don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. De uma certa forma, a guerra é isso, são pessoas iguais que acabam entrando num conflito, acabam se matando só porque alguns líderes políticos decretaram que deviam fazer isso. Então a confraternização de Natal é sempre lembrada como um episódio no qual valorizou-se mais a humanidade das pessoas do que uma guerra completamente sem sentido que acontecia naquele momento. Reza a lenda que Hitler se nega a participar da confraternização porque inimigo é inimigo. De qualquer maneira, a guerra continua, né? Depois os caras voltam para suas trincheiras e o conflito continua. E esse conflito avança, permanece basicamente uma guerra de trincheiras até 1917, quando um fato muda a guerra. A Rússia decide sair do conflito. A gente vai ver o porquê com mais detalhes quando a gente for estudar a Revolução Russa, mas a Rússia passa por um problema interno. Então, uma revolução tira o líder russo do poder e decide acabar com a participação russa na guerra. Quando a Rússia sai, alivia o fronte oriental para a Alemanha. E a Alemanha vai investir totalmente contra o fronte ocidental, vai atacar a França. Quando eles fazem isso, eles até conseguem algum avanço, mas eles não chegam a ganhar a guerra. O que impede eles de ganhar a guerra é a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegam com um armamento muito poderoso, os Estados Unidos chegam com tecnologias novas e consegue barrar o avanço alemão. Por que os Estados Unidos se meteu nessa guerra? São vários os fatores, mas principalmente porque os Estados Unidos tinham emprestado muito dinheiro para a França e para a Inglaterra no meio desse conflito. Se a Alemanha ganhasse, essas dívidas provavelmente não seriam pagas, os Estados Unidos tomariam um calote gigantesco. Então, eles vão utilizar como desculpa o fato de que os alemães teriam afundado alguns navios americanos e de que os alemães estariam se aproximando do México, vizinho ao sul dos Estados Unidos, para, no fundo, garantir os seus interesses. Os Estados Unidos entram na guerra e muda completamente o conflito. Quem também entra na guerra é o Brasil. O Brasil não tinha lá as melhores condições militares do mundo. A última vez que nosso exército tinha feito alguma coisa de mais relevante tinha sido a Guerra do Paraguai, onde a gente foi lá, destruiu o Paraguai, mas isso tinha sido no meio, em 1870, né, há muito tempo. E o Brasil resolve entrar para a guerra para ajudar os Estados Unidos. A nossa desculpa oficial foi de que afundaram um navio de carga brasileiro cheio de café. Você tem que pensar que a gente está no meio da República do Café, né, do café com leite. Então, afundar um navio de café foi o estopim para o Brasil entrar para a guerra. E a gente manda uma brigada médica que fica na França e a gente manda uma brigada militar que vai cuidar do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar fica ali no sul da Espanha e a gente é responsável por cuidar do Estreito de Gibraltar.
uma péssima ideia, já que você estava tendo uma epidemia de gripe espanhola, a gente vai tratar disso um pouco mais pra frente. Vão trazer essa doença para o Brasil, inclusive o cara que era para ser o presidente acaba se contaminando e morrendo, que era Rodrigues Alves. Mas de qualquer maneira, o Brasil vai, né? E não participa de nenhuma grande batalha, a não ser um episódio muito... assim, não tenho nem palavras para descrever, que é a Batalha das Toninhas. O Brasil, estando cuidando do Estreito de Gibraltar, acaba confundindo um cardume de focas com um submarino alemão. Mas acho que quem conta essa história melhor do que eu é um sujeito que foi meu professor no ensino médio, professor Carlão, nos deixou há 2 anos, saudoso professor Carlão. Fique aí com a explicação do professor. É o nome da paquete. A junta médica fez um trabalhinho, bom, tudo bem, fez um trabalho com o sul da França, pegou uns band-aids e tal e colocou no carro do pessoal. Os aviadores não saíram do chão. Ficaram lá, jogando o dominó. Arma. Nós tínhamos uma única missão. E até falaram do pessoal em letra maiúscula, hein? É só uma missão. Cuidem do Estreito de Gibraltar. Só isso! Só isso! Tá bem. Levamos lá o Belo, vamos carinhá-la. Resolvemos dar um pulo lá pro sul da Espanha. O único lugar que você não podia ir no cosmos era no sul da Espanha. Sabe por quê? Porque ela se epidemia de gripe espanhola. Mas também depois pra ver como é que era essa pandemia. 50% da pessoa morreu. Uma semana depois. Morreram de gripe espanhola. De repente, a nossa parte era o mar fez assim. Os oficiais, prepararam! O mar estava assim, submarino alemão, abra fogo! Pegamos um cadinho de foca. E tudo por... Matando todas as focas subterrâneas. Foi a nossa participação. Só que ela não viu foca. É a chamada Batalha das Toninhas. Toninha, uma bosta. Aqui parece um flipper lá. Pô, vai tomar no pé, só flipper voando, cara. E puta sangue jogando. E esse bonitinho também estava fudido. Meu Deus, é claro que depois de matar as portas todas, os alemães ficaram assim. Por Deus, você não pensou? Meu, se os caras estão fazendo isso com foca, se pegar a dica, ele está explodindo. Por isso que graças a essa batalha das Toninhas, que nós matamos toda a fauna do Mediterrâneo, toda a Alemanha está aqui numa risa. De qualquer forma, né, ironias à parte, tem quem diga que de fato a Alemanha assinou a rendição de medo, mas a realidade não é bem isso. Só que se você olhar do ano seguinte a tudo isso, a Bulgária vai acabar sendo derrotada, a Turquia também, os ingleses vão derrotar os turcos. Inclusive é um historiador que ajuda na derrubada dos turcos, porque o Sr. Lawrence da Arábia vai ser um historiador, um arqueólogo que conhecia aquela região e se aproxima dos povos árabes, até então dominado pelos turcos otomanos, para gerar uma união desses povos árabes que vão ajudar na derrubada da Turquia. Então, historiador importante aí. E depois os austríacos são derrotados pelos italianos. Só sobra a Alemanha. E a Alemanha, percebendo o que aconteceria, os generais alemães elaboram um plano. Eles decidem aplicar um golpe interno dentro da Alemanha, tirando o rei da Alemanha, Guilherme II, do poder.
qual é a ideia de proclamando uma república? Qual a ideia desses generais alemães que derrubam o rei Guilherme II do poder? É dizer que, no fundo, a guerra foi um desejo do Guilherme. Então, qual que é o plano? Já que todos os aliados da Alemanha caíram, vamos a gente agora dizer que a culpa da Alemanha ter começado com essa guerra toda foi do rei. E que a gente já não concorda com o rei. A gente acha que o rei é um babaca. Então vamos tirar o rei do poder e dizer meio que assim, ó, olha, tirei o rei do poder, então também não concordo, basicamente concordo com vocês, acho que a Alemanha tem que parar com essa guerra, se não tem mais sentido, era só um desejo do rei, então aqui paramos, né? A Alemanha assina a rendição, tá? Meio que com essa, querendo passar esta ideia de que agora eles não eram mais uma monarquia, que agora era uma república, chamada República de Weimar, e que agora, sendo uma república, eles repudiavam a ideia de uma guerra. O exército alemão se rende, ainda que não tenha sido derrotado, né? O exército alemão se rende, o território alemão ainda não tinha sido invadido, o que vai fazer com que os alemães sintam que eles estão se rendendo mesmo, estão querendo que a guerra pare e não que eles perderam. Muitos alemães vão começar a achar que, no fundo, como os generais fizeram isso, fizeram de fato de coração para que acabasse a guerra e não que a Alemanha perderia o conflito. Dane-se que todos os aliados já tinham caído, a Alemanha conseguia resistir. Então esse pensamento vai ficar marcado nos alemães. Mas, de qualquer maneira, a Alemanha se rende, tá? Não perde, na teoria, se rende, e vai se elaborar uma série de tratados de paz, porque agora, em 1918, é o fim da guerra. Esses tratados de paz têm duas propostas. A primeira proposta era dos Estados Unidos. São os chamados 14 pontos de Wilson para a paz. Wilson, presidente dos Estados Unidos na época, presidente Woodrow Wilson. Os 14 pontos de Wilson para a paz vão ser extremamente importantes, porque a proposta americana era de uma paz sem vencedores. Os Estados Unidos, sabendo que a Europa sofreria muito no pós-guerra, ou seja, que um acordo de paz que prejudicasse os perdedores, no caso a Alemanha, a Áustria-Hungria e tal, se um acordo de paz prejudicasse muito esses perdedores, provavelmente a economia europeia viria abaixo, e a economia europeia vindo abaixo não compraria mais produtos americanos. Então não era interesse americano que a Europa falisse. Por isso eles vão propor a criação da Sociedade das Nações, uma organização que auxiliaria com que os países da Europa se ajudassem na reconstrução da Europa. Meio que a proposta americana era de uma paz sem vencedores, ou seja, vamos fingir que nada aconteceu. Vamos pôr uma pá de cal nessa guerra. Já morreu muita gente. Vamos esquecer o ódio que estamos uns dos outros e vamos, nos ajudar na reconstrução do mundo. A proposta americana era boa, a ideia é excelente. A ideia de você juntar os países europeus para se reconstruir, essa coisa de não vamos punir ninguém, vamos esquecer tudo isso, teria de fato acabado com essa ideia de uma revanche, teria acabado com todas aquelas tensões que os europeus tinham uns contra os outros. Mas não é essa a proposta que é aceita. A França e a Inglaterra forçam a assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai humilhar todos os países que perderam a guerra, especialmente a Alemanha. A Alemanha é culpada pela guerra. Tudo aquilo que os generais alemães queriam evitar não acontece. A Alemanha vai ser efetivamente culpada pela guerra. Vai ser obrigada a pagar bilhões em indenização aos países vencedores. Vão perder maior parte dos seus territórios, especialmente Alsácia e Lorena, que volta para a mão dos franceses, e todas as colônias que tinham até então. Vão ficar impossibilitados de montar um exército maior que 100 mil homens, ou seja, vão ficar proibidos de basicamente ter um exército. Junto com o Tratado de Versalhes é assinado um tratado para cada país que fazia parte dos países centrais ali. Desses tratados vai sair que o Império Otomano vai ser desfeito, as regiões que o Império Otomano dominava vão começar a ser administradas pelos ingleses, e a Áustria-Hungria vai se fragmentar em vários países, principalmente a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, que é no fundo uma proposta do que os russos tinham imaginado. Iugoslávia quer dizer os povos eslavos do sul. Então, no fundo, a Iugoslávia, que vai ser a Sérvia e tal, vai se formar nesta época. De qualquer forma, os acordos de paz vão humilhar a Alemanha. E com que sentido? Para que humilhar os alemães? A ideia é que nem quando, sei lá, alguém mexe com você, a vontade que você tem é de ir lá e enfiar a mão na cara da pessoa. Para que enfiar a mão na cara da pessoa? Para que a pessoa aprenda a nunca mais fazer isso.
De uma certa forma, quando a gente vai lá e bate em alguém, a gente acha que a gente está ensinando uma coisa. Ensinando a pessoa a nunca mais agir daquela maneira. Quando na realidade, o que você está fazendo é com que a pessoa tenha raiva de você. Então, diferente do que você acha de que, olha, isso nunca mais vai acontecer, estamos aqui humilhando esta pessoa para que isso nunca mais aconteça, esse pensamento é completamente equivocado. E no fundo é esse pensamento que vai mover os países ali aliados. Quando a Inglaterra humilha a Alemanha, a Inglaterra e a França humilham a Alemanha, a ideia era que nunca mais acontecesse uma guerra das proporções que foi a Grande Guerra. Como nós vamos evitar que uma nova guerra desta proporção aconteça? Vamos humilhar os povos que fizeram esta guerra. Assim, eles vão servir de exemplo. Quando na realidade o que vai acontecer é o contrário. É uma guerra com 10 milhões de pessoas mortas em 4 anos. Vão morrer 10 milhões de pessoas. E muito pior do que as 10 milhões de pessoas que morreram são as 20 milhões de pessoas que ficaram inválidas. Muito pior economicamente dizendo, é claro. Os inválidos têm problemas diversos. Então, você tem uma série de pessoas nessa época que vai padecer de problemas de ter sido aleijado na guerra. Então vão se criar até máscaras que a pessoa usa para tentar, corrigir rostos que foram desfigurados. Você vai ter o início dos tratamentos psicológicos, já é um período onde a psicologia tinha sido criada, tinha sido recém-criada inclusive pelo Freud. E vai crescer muito nesse período porque os psicólogos vão precisar atender essa população. Porque não só de problemas físicos, de inválidos físicos se compõe este exército de pessoas inválidas. Você tem os inválidos psicológicos também, pessoas que não conseguem mais continuar com a própria vida, porque tem a chamada síndrome de estresse pós-traumático, a síndrome do pós-guerra. As pessoas estão completamente traumatizadas, marcadas mesmo pelo que foi o conflito. Então, esta guerra é uma guerra muito pesada. Estes 20 milhões de inválidos vão ficar ali ocupando a Europa e eles têm que ser sustentados pelo Estado de uma certa forma. São pessoas vivas que consomem recursos, mas que são improdutivos do ponto de vista econômico. Então eles vão fazer um estrago tão ou até maior do que os 10 milhões de pessoas mortas. A Europa vai ser obrigada a abrir as portas para que uma série de imigrantes vindos da África, vindos até da Ásia, comecem a entrar na Europa para ajudar na reconstrução desses países, porque senão não tem Europa mais. Esses 20 milhões de inválidos ainda vão levar a Europa a uma crise, esses 10 milhões de mortes, 20 milhões de inválidos, investimento em guerra, vai levar a Europa a uma crise. Essa crise econômica vai permitir a ascensão dos Estados Unidos, é aqui que efetivamente acontece a ascensão dos Estados Unidos enquanto potência, e além, como se desgraça de pouco é bobagem, além dos 10 milhões de pessoas mortas e de 20 milhões de pessoas inválidas na Europa, de 1918 a 1920 a gente vai ter uma epidemia da chamada gripe espanhola. É uma doença que é propagada pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe, mas vai vir com muita força. E a gripe espanhola vai afetar 1/4 do mundo. 1/4 da população mundial vai acabar tendo gripe espanhola na época. E tendo gripe espanhola, mais ou menos 50 milhões de pessoas morreram entre 1918 e 1920. É uma das doenças, se não a doença, que mais matou na história do mundo. Então, de novo, como se 10 milhões de pessoas mortas na guerra fossem pouco, você ainda vai ter mais 50 milhões de pessoas morrendo por conta da gripe espanhola. Então, você tem, além desse exército todo, 20 milhões de pessoas inválidas, é o caos na Europa. Vai ser uma mudança muito grande do ponto de vista estratégico, porque até então a Europa ainda lutava com cavalaria. O século XIX tinha acabado de acabar. Então você ainda tem soldados na Primeira Guerra Mundial lutando em cima de cavalos, os lanceiros e tudo mais. É aí que vai acabar tudo isso, com o surgimento das metralhadoras, dos aviões. Então é uma guerra que muda muito, que marca muito a passagem para a época moderna. É quando as mulheres vão começar a ter uma participação maior na sociedade, vão começar a sair de casa, até porque elas precisam fazer o trabalho que os homens faziam antes, porque agora os homens estão mortos. Então vai ser o início de um processo da mulher se emancipar e ter o seu papel na sociedade, vai ser o auge de movimentos como sufragistas e tudo mais. E os países envolvidos vão ser levados à miséria. Você pensa o que vai ser depois de você perder milhões de cidadãos, para os países que perderam principalmente,
Você pensa o que vai ser você pagar uma dívida de guerra, ter que lidar com os feridos e basicamente não ter mais aliado nenhum. Esses países vão realmente ir à miséria. Muitas pessoas vão passar fome, é o caos social nessa região. A República de Weimar, que foi proclamada lá na Alemanha, vai ser uma república caótica. Vai ter golpe toda semana. Então entendam, a ideia dos países aliados, a ideia dos ingleses e dos franceses, foi humilhar a Alemanha, principalmente a Alemanha, mais do que qualquer outro país, mas foi humilhar a Alemanha para que a Alemanha nunca mais se voltasse contra a Europa novamente. A ideia é que os alemães fossem destruídos de uma tal maneira que os alemães nunca mais fizessem uma guerra daquela proporção. No fundo, a ideia era que a Grande Guerra fosse a guerra para acabar com todas as guerras. Você nunca tinha visto na Europa 10 milhões de mortos em 4 anos. Você nunca tinha visto uma guerra onde as pessoas tinham ficado dia e noite acordados com medo de receber uma granada dentro das trincheiras, onde as pessoas tinham que conviver com os próprios mortos ali dentro da trincheira e que tinha afetado tanto o psicológico dos seus soldados. Você nunca tinha tido uma guerra com 20 milhões de pessoas inválidas. Tudo isso, meus queridos, era para que nunca mais uma guerra daquele tipo acontecesse. Só que no fundo, quando a Inglaterra e a França humilham a Alemanha, elas vão permitir que surja dentro do povo alemão um sentimento de injustiça. Eles acham que a guerra não tinha que ter acabado dessa maneira, que inclusive o exército alemão tinha condições de continuar brigando, e vão dizer que o que a Inglaterra e a França fizeram foi um ultraje. Os alemães vão começar a desenvolver um ódio muito grande dos ingleses e dos franceses. Esse ódio, aliado com a fome, aliado com tudo isso, é o caldeirão que vai fazer com que surja dentro da Alemanha o Partido Nazista, dizendo que os alemães eram um povo excelente, um povo único no mundo, um povo até superior, e que na verdade só estavam naquela situação porque franceses e ingleses tinham levado eles a isso. Ou seja, Hitler chega para os caras e fala: olha, se você passar fome, se o seu filho passar fome, a culpa é da Inglaterra e da França. Você imagina o tamanho do ódio que essa criança vai crescer. É por isso, meus queridos, que a Primeira Guerra, que era para ter sido a guerra para acabar com todos os conflitos, ela na verdade ela é só um prólogo do que vai ser efetivamente a maior guerra da história, que é a Segunda Guerra Mundial. O que as pessoas achavam que a Inglaterra tinha imaginado de nunca mais, de humilhar a Alemanha para que nunca mais houvesse um conflito daquela maneira, levou a um conflito que de fato não foi daquela maneira. Porque na Segunda Guerra Mundial vão morrer mais de 100 milhões de pessoas. É para isso que a gente vai nas próximas aulas, mas até lá a gente tem que conhecer todo esse pós-guerra e essa ascensão do nazifascismo. Espero que os senhores tenham compreendido. Uma excelente semana para os senhores. Satisfação. Até mais.